Nessa aula, a gente vai estar entendendo o que é o valor inicial de uma função exponencial e a razão comum de funções exponenciais, tá? Esse é o objetivo da nossa aula. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o valor inicial de uma função exponencial, né? Isso aqui é uma parte bem importante, até tá, para facilitar quando a gente for desenvolver alguns exercícios com funções exponenciais um pouco mais apimentada, né? Um pouco diferente daquelas que a gente viu nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, tá certo? Então, o valor inicial que a função assume, né? O valor inicial de uma função exponencial é quando x assume o valor zero, tá? Toda vez que você colocar o valor zero no x, você está calculando nada mais, nada menos que o valor inicial da função exponencial, tá? Então, aqui tem dois exemplos, ó. A primeira função é aquela ali, ó, 1/3 vezes 4 elevado na x. 1/3 vezes 4 elevado na x, quando eu quiser saber qual que é o valor inicial dessa função, eu vou lá no lugar do x, ó, que está em cima do 4, e ponho 0. E aí eu calculo o f de 0. Calculando o f de 0, eu vou ter 1/3 vezes 4 elevado na 0. Aí a gente relembra daquelas aulas que a gente viu sobre potência, e a gente sabe que todo número elevado a 0 dá 1. Inclusive, é uma aula que eu quero fazer um pouco mais para frente, pra gente entender o porquê, né? Que um número elevado a 0 dá 1. Porque geralmente não é falado isso, né? Ah, por que um número elevado a 0 é 1? Foi Deus que foi lá e falou, número elevado a 0 é 1. Não, tem uma explicação, tem um porquê. Tá bom? Então, vai ficar 1/3 vezes 1. E qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa, né? Então, f de 0 ali é 1/3. Então, quero calcular o valor inicial de uma função exponencial, é só substituir o x por 0. Nesse segundo exemplo, ó, 2 vezes 3 elevado a x. 2 vezes 3 elevado a x, também calcular o valor inicial da função, eu substituo o x por 0. Então tá lá, ó, 3 elevado a 0 ficou vezes o 2, calculando o f de 0. Então 3 elevado a 0 também dá 1, e aí ficou 2 vezes 1, que deu 2. Portanto, o valor inicial dessa função ali, ó, 2 vezes 3 elevado na x é o próprio 2, tá? E aí, observando a função 2 vezes 3 elevado na x, a gente vê que esse 3 elevado na x é a base dessa função. E também a gente chama a base de razão comum, tá? A gente vai entender o que é esse negócio de razão comum, tá? Então, ali, ó, a gente vai pegar uma outra função. Exemplo. A função, né, f de x igual a 1/3 vezes 2 elevado na x. A gente vai calcular o f de 0, o f de 1, o f de 2 e o f de 3. Então vamos lá. O f de 0 é 1/3 vezes 2 elevado na 0, né? Ó, porque é aquela função ali que a gente quer. Então, f de 0, 1/3 vezes 2 elevado na 0. 2 elevado na 0 é 1. 1 vezes 1/3, 1/3. Pronto, simples. Aí o f de 1, né, que é o próximo f que a gente vai calcular. F de 0, de 1, de 2 e de 3. F de 1 fica 1/3 vezes 2 elevado na 1. 2 elevado na 1 é 2. E 2 vezes 1/3 é 2/3. Lembrando que na multiplicação de fração, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. A gente imagina que tenha um 1 aqui embaixo desse 2, né? Que vai ficar 1 vezes 3, que dá 3, e 1 vezes 2, que dá 2, tá bom? E o próximo é o f de 1/3, o f de 2, quer dizer, f de 1/3, ó. O f de 2. O f de 2 é 1/3 vezes 2 elevado ao quadrado, né? Ou 2 elevado a 2. Que 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 1/3 dá 4/3, tá? Depois o f de 3, 1/3 vezes 2 elevado na 3. 2 elevado na 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 1/3 dá 8 sobre 3. Eu
eu noto, né, que tem muita gente que tem dificuldade em multiplicar fração, dividir fração. Então, pesquisem aí na internet, né? Isso são aulas de anos bem anteriores, aula de, sei lá, de sexto, sétimo ano, ou até antes ainda, no Fundamental 1, você já começa a aprender fração, né? Então, isso aí, se você tem dificuldade de multiplicar fração, somar, subtrair, multiplicar, dividir fração, tem que correr atrás disso. Porque quando a gente lida com função exponencial, a gente faz operação com fração o tempo inteiro. Com fração e com potências. Então, são dois assuntos que tem que ter em mente se você quiser estudar realmente função exponencial, tá claro? Então, uma observação pra gente ver como é que a gente tira a razão disso, né, ó. Eu sei que o f de 0 ali dessa função, lembrando que a gente está sempre analisando aquela função ali, ó, f de 1/3 vezes 2 elevado na x, tá? Então, o f de 0 daquela função a gente calculou, deu 1/3. O f de 1 a gente calculou também, ó, que deu 2/3. Só que a gente pode falar que o f de 1 é igual a 1/3 vezes 2, né, ó, que é justamente o que está ali, ó, 1/3 vezes 2. Ou ainda, a gente pode calcular o f de 1 fazendo 2 vezes o f de 0. Se a gente pegar aqui, ó, o f de 0 é 1/3. 2 vezes 1/3 dá 2/3. Tá? Então a gente pode fazer desse jeito também. A gente pode falar que o f de 2 é 1/3 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4, ó. O valor que está aqui. Ou ainda a gente pode dizer que o f de 2 é 2 vezes o f de 1. Ah, quanto que é o f de 1? O f de 1 é 2/3. Quanto que é 2 vezes 2/3? É 4/3. Tá bom? Lembrando que toda vez que a gente faz esse tipo de operação, quando a gente faz uma conta do tipo, por exemplo, aqui, ó, 2/3 vezes o número 2, né, ó, que é desse exemplo aqui, 2/3 vezes 2, desse jeito aqui, ó, a gente tem que transformar esse 2 em uma fração. Não é assim que a gente faz? Então, vou pegar aqui esse 2, botar um 1 aqui embaixo, porque 2 dividido por 1 é 2 e não altera nada. E aí eu faço 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 1, 3. Tá bom? Eu notei que teve bastante gente com dúvida nisso, e é uma coisa bem básica mesmo. Se tem dúvida nisso aí, tem que correr atrás, rápido, tá bom? E aí, ó, a razão, a gente pode calcular a razão como sendo o f de 1 dividido pelo f de 0. Eu acho que se vocês lembrarem lá do começo do ano, quando a gente viu uma matéria chamada progressão aritmética, ou progressão geométrica também, a gente viu que a gente calculava a razão assim. Só que a gente viu que qualquer razão a gente calcula assim, né? É sempre o número que está na frente dividido pelo que está atrás. E aí, dividindo o f de 1 pelo f de 0, a gente vai ter o valor 2, né? Ó. Porque o f de 1 é quanto? 2/3. O f de 0 é 1/3. Aí vem de novo, ó. Como é que a gente divide fração? A gente conserva a primeira fração, ó. A primeira fração é 2/3. Conservei 2/3 e multipliquei pelo inverso da segunda. Em vez de ser 1/3, vai ser 3 sobre 1. E aí eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. 2 vezes 3 deu 6, e 3 vezes 1 deu 3. E 6 dividido por 3 dá 2. E a gente chama isso de base. Tá certo? E aí, a base da função exponencial, ela também pode ser chamada de razão. Se no lugar da variável independente, a gente colocar sucessivos números inteiros, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. É uma generalização o nome disso. Então, se eu pegar uma função h de n mais 1 dividido por h de n, se a gente substituir naquele exemplo lá, ó, a gente vai obter 1/3 vezes 2 elevado a n mais 1 dividido por 1/3 vezes 2 elevado a n. A gente sabe que na multiplicação, né, ó, como isso aqui é uma multiplicação, não tem nenhuma conta de mais aqui nessa parte, a gente pode simplificar. Simplificando, dividindo 1/3 por 1/3 dá 1. E 1 vezes 2 elevado a n mais 1 é a mesma coisa.
tá bom? E 1 vezes 2 elevado na n também. Então ficou só 2 elevado a n mais 1 dividido por 2 elevado na n. E 2 elevado na n mais 1 dividido por 2 elevado na n dá 2, né? Eu vou cancelar esse n, vai ficar 2 elevado na 1, que 2 elevado na 1 é 1, é 2, né? 2 dividido por 2, 2, tá bom? E aqui, ó, a gente tem que lembrar que a gente não está dividindo números reais, a gente está dividindo potência, tá? Então, por isso que 2 elevado a n mais 1 dividido por 2 elevado a n dá 2, porque não vai ficar 2 sobre 2 para dar 1, tá? A gente está dividindo potências, por isso que deu 2. E a gente chama esse valor 2 de razão ou de base da função exponencial. Ainda, ó, suponha que uma função, né, com o valor inicial 7 e a base 3, ela vai ser caracterizada assim, ó, por f, né, se for o x for a variável independente, então f de x igual a 7 vezes 3 elevado na x. E aí o valor inicial vai ser 7 e a razão, né, 3 elevado a x, ou a base também. Esse valor 3 pode ser conhecido como base e também como razão.